Eu a princípio, eu não imaginava que eu fosse viver disso, entendeu? Achava que eu poderia ter uma profissão e desenhar por fora, como um hobby e tal. Porque quando eu iniciei a minha carreira, eu imaginava, eu busquei inicialmente a grande imprensa, jornais da grande imprensa. E como eu não tinha o que indicasse, o QI, o que indica, então as pessoas me recebiam ou não recebiam, ou quando recebiam, davam aquela resposta: não, pode deixar que a gente vai fazer contato. Estou esperando até hoje. Então, como eu não tinha o que indica, então achava que acreditava que poderia chegar, mostrar portfólio. Não funciona assim. Então, quem abriu as portas para mim, sem quem indica, sem coisa nenhuma, foi a imprensa sindical. Isso foi em 1990. Aí eu trabalhei, trabalhei até os dias de hoje. Eu trabalho para a imprensa sindical. E com o advento da internet é que o meu trabalho teve uma amplitude maior. E aí ele chegou a um público muito mais vasto do que aquele da imprensa sindical. Não, ele não está conseguindo ainda, porque infelizmente a imprensa sindical não se entende como imprensa contra-hegemônica, como imprensa alternativa. Ela tem um foco muito voltado para a sua própria categoria. Então, se você decide fazer uma publicação que trate não só da categoria, mas também de outros temas, a própria categoria reclama, né? Quer dizer, o sindicato tem um compromisso com a sua categoria, mas deveria também ter um compromisso com os movimentos sociais, com o mundo que te cerca. Mas muitas vezes, por uma questão de corporativismo, a própria categoria se vê contra essa ideia, o que é lamentável. Mas eu acho que a imprensa sindical, ela é grande, né? No Brasil ela é muito grande. Ela tem algumas questões assim que precisam ser avaliadas. Primeiro tem que se assumir como imprensa contra-hegemônica, não apenas para informar a sua categoria, mas para, de fato, sair para a rua, informar outros, entendeu? Ser contra-hegemônica de fato, como diz o Gianotti com muita propriedade. Aliás, o Gianotti sempre foi um militante dessa causa da imprensa alternativa, e ele entende muito desse assunto, né? A outra coisa é em relação à linguagem, que o próprio Gianotti fala muito dessa coisa do sindicalês e tal, né? Então, a esquerda, ela está muito acostumada a conversar com pares, então ela se utiliza de expressões que são afeitas à esquerda, mas que o povão mesmo, proletariado, mais-valia, burguesia, o povão não sabe o que é isso, né? Então, eu acho que é preciso rever também a linguagem. E a outra coisa em relação às novas tecnologias. Também eu sinto que existe uma certa dificuldade da imprensa sindical, de um modo geral, de abraçar as novas tecnologias. Quando o faz, age com a tecnologia digital como se fosse analógica, né? Utiliza uma linguagem antiga num veículo moderno, né? Então existe uma incompatibilidade aí, né? E conheço casos, por exemplo, em que o sindicato prefere publicar antes uma charge no impresso do que na rede social, né? Ele não percebe que uma charge, uma foto numa rede social, ela alcança em muito mais tempo, em muito menos tempo, o maior número de pessoas do que um jornal impresso. Um jornal impresso, jornal de sindicato, que é distribuído localmente ou mesmo nacionalmente, ele não tem o alcance de uma rede social. Então eu acho que existem certas questões que a imprensa sindical deveria se ater para otimizar essa comunicação.
você precisa... Você não pode ver a comunicação sindical como há 30 anos atrás, né? Você hoje tem publicações coloridas, que no passado era mais difícil de fazer, né? Tudo hoje é colorido, então não adianta você fazer jornal com duas cores, preto e branco, ele não tem atrativo, né? Tudo é cor, tudo é imagem. Então você privilegiar um texto no jornal, fazer calhamaços de texto, tijolões, né? As pessoas não leem aquilo ali. Pega um desses jornais distribuídos, tipo Metro. Como é que é a diagramação deles, a programação visual deles? Né? É ágil, é leve, é colorida, entendeu? É atraente. Então é preciso que se dê uma atenção a essa questão estética. Né? Não estou falando de abrir mão do conteúdo, mas é como vai se mostrar esse conteúdo. Então isso que o Gianotti falou também faz todo sentido. E a gente vive na sociedade de imagens, né? Para o chargista, para o cartunista, muitas vezes é mais fácil expressar num quadro só. Mas se a gente pensar bem, é muito difícil. Porque você precisa sintetizar a essência do tema, né? E isso muitas vezes é complicado. Eu tenho uma preocupação de me fazer entendido. Eu quero que a pessoa entenda aquilo ali. Eu faço questão que ele entenda. Então, tem muita gente que diz que o meu trabalho é óbvio, que o meu trabalho ele é muito... objetivo não é a palavra certa, muito óbvio, né? Mas mesmo as charges óbvias, às vezes as pessoas não entendem. E para mim eu tenho uma preocupação que se entenda. Então tem muita gente que critica o meu trabalho dizendo que, poxa, por que você coloca nomes, né? Judiciário, né? Imprensa burguesa, sei lá, né? Por que você coloca nomes? Porque tem certas situações que eu preciso ser específico. Por exemplo, uma charge sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça. Eu posso usar, por exemplo, a mulher, a justiça vendada, né, como representando o tribunal. Mas se eu não coloco, se eu não identifico aquela como Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pode ser qualquer tribunal, pode ser a justiça, pode ser o judiciário, pode ser qualquer coisa. Então, diz assim, não, Malatuff, mas ela se a charge está ilustrando uma matéria, a pessoa já associa aquilo ali com o tribunal. Mas a charge, muitas vezes, ela corre sem a matéria. Ela compõe uma matéria, mas daqui a pouco alguém pega aquela charge e utiliza num outro contexto. Então, eu preciso pensar naquela charge fora do contexto da matéria. Ele tem que ser entendido mesmo sem a matéria. Então, às vezes, eu sou obrigado a fazer determinados expedientes que podem parecer clichê, mas para facilitar a compreensão. Eu gosto muito dessa ideia de você conseguir expressar em uma imagem. Acho que é um exercício de síntese interessante. Bom, isso aconteceu quando eu tive lá em Ramallah, na Cisjordânia, final de 1998. Isso se deu por quê? Porque, por algum motivo, eu, revirando lá a internet e vendo a questão palestina, resolvi fazer um desenho. Um desenho qualquer. O desenho era Stop the Hunting Season. Parem com a temporada de caça. Então aparecia assim um colono israelense dando um tiro nas costas de um palestino. Esse desenho eu fiz e mandei para uma ONG em Ramallah, chamada Palestinian Center for Peace and Democracy. E eles gostaram muito daquele desenho e falaram, Latuf, se você puder vir até aqui, a gente faz um tour contigo pelos territórios, para você conhecer a realidade.
E aí eu juntei uma grana e fui, por conta própria. Aí tive em Tel Aviv, tive em Jerusalém e tive em várias cidades palestinas da Cisjordânia. Eles realmente fizeram o que prometeram, me colocaram em contato com aquela realidade. E em 98, a situação não estava tão grave como hoje, né? Não tinha um muro, não tinha separação entre Gaza e Cisjordânia, não tinha o 11 de setembro, não tinha aquelas operações em Gaza, chumbo fundido, etc e tal. Então era uma outra realidade, mas mesmo naquela época já era muito, muito ruim, era muito pesado. As restrições de movimento, o apartheid era muito claro, né, contra os palestinos. Então, depois daquela experiência, eu costumo dizer que foram 15 dias, mas poderiam ter sido 15 minutos. Depois de ter contato com aquela realidade, é que eu resolvi abraçar a causa palestina e colocar o meu trabalho a serviço deles. Produzir imagens que pudessem ser utilizadas por eles e por grupo de solidariedade. Foi como você falou, pegar temas complexos e condensá-los através de uma charge que servisse não só de expressão de solidariedade, mas também apoio serviço não só como apoio à causa, mas também esclarecesse as pessoas sobre detalhes sobre o problema palestino. Tentar esmiuçar, né, o que acontece. O caso dessa ameaça que eu recebi, que foi foram de várias pessoas pelo Facebook, aliás, redes sociais, a coisa mais fácil é ameaçar as pessoas, né, por redes sociais, se deu por uma declaração que eu dei em função daquela família de policiais em São Paulo que foi assassinada supostamente pelo filho. O pai era da Rota e tal. Supostamente, até hoje ainda não ficou muito claro as circunstâncias, né? E eu havia dito que se fosse provado que foi o garoto, eu nem sabia que ele tinha morrido depois, que ele merecia um tratamento psiquiátrico e uma medalha. Por conta dessa declaração, a minha foto, o meu nome foi divulgado em comunidades pró-polícia no Facebook, e aí veio uma enxurrada de ameaças, inclusive policiais da ativa, né? E teve 2 casos, que foi de uma policial de São Paulo que trabalha na OAB de São Paulo, que me ameaçou, e um brigadiano que já não é mais da ativa, também fez a ameaça. Já teve ameaça por parte de um site ligado ao Likud, que é um partido de direita de Israel. Isso foi em 2006, se eu não me engano. O site fez um apanhado sobre o meu trabalho e dizia assim que onde é que estão as autoridades de Israel que não tomam nenhuma atitude contra o Latuf, né? E disse assim que Israel deveria ter tomado conta desse Latuf há muito tempo, de um jeito ou de outro, né? Já tive ameaça de islamistas egípcios, né? Porque fiz críticas ao então presidente Morsi, né? Da Irmandade Muçulmana. Eu acho que isso é natural que aconteça. Quando você resolve pisar em calos, existem essas reações, né? Só que, no caso dessas ameaças em relação no Facebook e tal, eu percebo que elas vêm todas de um mesmo segmento, que é um segmento da direita, raivoso, com ódio, sangue nos olhos, né? Boa parte deles ativista de internet, né? É o internauta que não dá a cara, né? É o sujeito anônimo. E ali ele se sente à vontade para emitir todo tipo de ameaça. Mas eu percebi que, por exemplo, no caso dessas ameaças agora,
no Facebook, o perfil das ameaças, o nível das ameaças, ele indica um perfil. O perfil é sujeito jovem, homem, jovem, militar ou ex-militar, policial ou ex-policial, ou então o que eles chamam de vibrador, né? O sujeito que curte militarismo ou curte a polícia. Nacionalista ou ultranacionalista, anticomunista, antipetista, né? Anti-esquerda, machista, homofóbico. Tem assim é claro você vê o perfil, né? E eu acho que eu acho isso perigoso, porque esse segmento que tem tido cada vez mais visibilidade, tem tido cada vez mais voz, principalmente nas redes sociais, ele não ameaça só, essas ameaças não foram só para mim, por conta dessa questão, mas são por conta também das minhas posições em relação à violência policial, das charges em relação à violência policial. Não são dirigidas apenas a mim, que faço esse tipo de desenho, mas, por exemplo, a Marcha das Vadias, organizadoras da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram o mesmo nível de ataques virulentos, ameaças, tiveram foto revelada foto de rosto na internet, nome, sobrenome, CPF, endereço, né? Então, é preciso que a gente esteja atento, porque uma coisa é você não concordar com o que eu digo. Ninguém precisa concordar. Uma coisa é você fazer uma crítica mais contundente, até agressiva. Outra coisa é ameaça de morte e discurso de ódio. E eu acho que o nível desses ataques, ele indica não uma crítica do ponto de vista dialético, mas é um ataque de ódio, um discurso de ódio. E a gente precisa estar muito atento sobre isso, porque esse discurso de ódio tem sido cada vez mais endossado, né? Cada vez mais frequente você ver esse tipo de coisa. Você tem pastores que abertamente falam contra os homossexuais na televisão, né? Você tem apresentadores de TV, de programas policiais, que falam abertamente sobre tortura, defendem tortura para obter confissões de bandidos, de traficantes, né? Defendem a execução sumária, o discurso do bandido bom é bandido morto. A gente não pode esquecer o seguinte, tem até um delegado lá no Rio de Janeiro, que ele tem uma... Orlando Zacconi, ele tem um discurso antiproibicionista, e ele diz o seguinte, pois é, você defende, a sociedade defende o policial matador de bandido, e reclama quando esse policial vai para a rua e mata o filho da classe média, né? Então, eu acho que é preciso estar atento, que a sociedade fica defendendo, a classe média fica defendendo uma polícia mais violenta, leis mais restritivas, redução na maioridade penal, e não se dá conta de que em algum momento ela também vai ser vítima disso. Se cria cobras para depois se deitar com elas e se reclama quando é picado, né? Então, creio que precisamos estar vigilantes contra essa onda, contra a esquerda, porque, gozado, né? Por mais que o governo do PT não seja mais de esquerda, como a gente entende o que deveria ser esquerda, ainda assim ele criou ele acirrou um sentimento anti-esquerda. Isso eu acho interessante, né? Porque no Brasil tudo é muito cordial, né? Ninguém é machista, ninguém é homofóbico, ninguém é racista, ninguém é de direita. Mas agora, essa direita que não era direita, que se dizia que não era direita, ela agora está dando a cara. Isso de certa maneira é bom porque você delineia as trincheiras, né?
é bom saber de que lado as pessoas estão, né? Porque se elas dizem que não tem lados, se elas dizem que são democratas, você tem o fascista disfarçado, você tem o fascista mimetizado, camuflado. Então é bom quando as pessoas dão a cara e expõem, né? Isso é bom. Mas ao mesmo tempo que é perigoso também. E a gente precisa estar atento a essa coisa do discurso de ódio. Cara, eu acredito o seguinte, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não mudo minha rotina, continua a minha vida normal. Se existir uma bala com meu nome, ela vai me atingir. Agora, temos que sempre ter em perspectiva de que você mata o artista, mas não mata a sua arte. A arte é a prova de balas. O artista não é, mas a arte é. E eu acho que a minha vida pessoal não é o mais importante do que as ideias que eu expresso nas charges. Porque mesmo que eu morra de tiro ou de dengue, em algum dia eu vou morrer. Eu não sou Highlander, né? Algum dia eu vou ter que ir embora. Mas as charges vão continuar lá. E os vivos vão reproduzi-las. As charges, elas são temporais, né? Elas expressam um período, um momento, e elas vão sendo utilizadas ao longo dos anos e tal, para tanto analisar como era a questão no passado, como compará-la com o presente. E em muitos casos, como a questão da violência policial, ela está mais... As charges que eu fiz há anos atrás, elas estão absolutamente atualizadas, né? Então não me preocupo com isso não. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Acho que quem está na chuva é para se molhar, né? Então não me surpreenderia realmente que eu fosse alvo de algum atentado, né? Eu, por exemplo, quando recebi essa ameaça, eu fui até a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e pedi apoio. O apoio que eu pedi, na verdade, é que eles fizessem uma nota de apoio no site da Secretaria. Porque esse tipo de ataque, ele não é um ataque de banditismo, essas ameaças não é de banditismo, é uma ameaça ideológica, da qual o partido a qual pertence o governo também é vítima. Para minha surpresa, disseram que iriam colocar uma nota e não colocaram, né? Talvez não quisessem melindrar a brigada militar. O máximo que me ofereceram foi uma espécie de serviço de proteção à testemunha, que para mim, para uma pessoa pública, é decretar a morte em vida, né? Porque eu preciso de visibilidade. O artista, ele precisa de visibilidade. Então, um serviço de proteção assim vai limitar a minha vida, vai limitar a minha visibilidade, e isso não é desejável, né? Infelizmente, se diz que a gente vive numa democracia, se fala que sobre cidadania e direitos, mas a gente vê que é possível ser assassinado por ideias, né? E você citou a questão dos indígenas, né? Lá no Mato Grosso se mata indígena com a maior facilidade, né? Lá em Rondônia, onde estive em 2009, a convite da Liga dos Camponeses Pobres, se mata as pessoas lá, os camponeses são mortos pelos fazendeiros lá com a maior facilidade. Você vê os matadores passar de motocicleta, não tem essa coisa do obscuro, não, você vê os caras, é a luz do dia, todo mundo sabe quem são, né? Você tem assassinato de líder quilombola, as favelas são centros de excelência de extermínio. Você tem jornalistas que são assassinados, você tem sindicalistas que são assassinados, né? Então, o Brasil
ele se coloca assim como um país que está, né, tá avançando, um país moderno e tal. Aí você fala do país moderno, você lembra da capital, de São Paulo, paulista e tal. Mas o Brasil não é a Paulista, né? O Brasil não é o Leblon, né? O Brasil é a oligarquia atrasada. Continua sendo uma oligarquia. São famílias donas de latifúndios, são famílias donas de empresas de comunicação, bancadas, bancada ruralista, bancada evangélica, entendeu? Sarney. Então a gente ainda é uma oligarquia atrasada. Você ainda tem os feudos. Você vai para qualquer lugar do interior do Brasil, famílias, coronéis. Você imagina que coronel é coisa só do Nordeste. Você vem aqui para o Rio Grande do Sul, tá cheio de coronel. Aqui em Santa Maria, né? Em Pelotas, em Caxias do Sul. Qualquer lugar que você vá lá na fronteira tem lá os coronéis. Então, o Brasil está muito longe dessa ideia de país moderno que se tenta colocar. Está muito longe disso. E eu vou até discordar de você quando você diz sobre que eu sou um dos nomes da charge brasileira. Eu não sou nem considerado chargista. Dentro do que se entende como cartunista chargista, eu não sou classificado como tal. Assim como quem faz teatro do oprimido não faz teatro. É dito, né, que não é teatro. É teatro, mas existe o senso comum que, não, se é um teatro militante, então não é teatro. Então, se é uma charge, digamos assim, militante, se ela toma partido objetivamente, ou o chargista objetivamente dá opinião, ele não é chargista. Eu sempre cito isso porque eu acho que é uma declaração muito emblemática. Eu tive num debate há uns anos atrás com o Chico Caruso, Jaguar, lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Chico Caruso falou que eu não era cartunista, que eu era um ativista. As duas coisas são incompatíveis dentro desse senso comum, entendeu? Então, quando se ranqueia os chargistas no Brasil, meu nome nunca é citado. Se cita o nome de cartunistas que trabalham para a grande imprensa, mas o meu nome nunca é citado, porque eu não sou cartunista, eu não sou chargista. Eu sou uma figura marginal, entendeu? Em que pese que, por exemplo, a grande imprensa lá fora, vez por outra, reproduz alguma charge minha num contexto. Por exemplo, o El País, lá da Espanha, fez uma matéria sobre como as mulheres muçulmanas enfrentam o machismo. E reproduziu uma das minhas charges sobre aquele movimento Women to Drive na Arábia Saudita. Em que pese que a Al Jazeera usa, o The Guardian já usou, né, a imprensa internacional usa, vez por outra, charges, aqui não. O que demonstra também que a imprensa brasileira, a chamada grande imprensa, ela não prima pela pluralidade. Ela não prima por isso, né? Ela é focada numa linha de pensamento e não abre espaço para... Então, assim, raramente, acho que a possibilidade de você ver um trabalho meu na 0 hora é perto de zero. E sempre me pergunta, Latuf, você não trabalharia? Eu falo, sim, se a 0 hora me contratasse, eu trabalharia para 0 hora. Hoje eu trabalharia. Mas aí eu pergunto para você, a 0 hora vai me pagar, vai me dar espaço no jornal dela para eu fazer as charges sobre o movimento sem terra? Sobre a questão palestina? Sobre a homofobia? Vai me dar. Se ela der espaço, está ótimo, mas eles não dão. É como eu te falei, ele não se prima pela pluralidade, pela diversidade de ideias. Tem uma linha e eles são restritos àquela linha, não dão espaço para qualquer outra visão. E, infelizmente, tem isso. Tem um senso comum que diz o que é e o que não é charge. Então,
o deixa eu ver, um chargista, o chargista da Rebordosa, é o Angeli. O Angeli é chargista, é cartunista. Ele é considerado cartunista. Primeiro porque ele não é militante. E segundo porque trabalha no jornalão. Então ele é cartunista. Agora eu não. Eu tenho um lado, eu confesso o meu lado. Trabalho para a imprensa sindical, tenho um pensamento de esquerda, não sou cartunista. Sou outra coisa. Eu me lembro que na ocasião houve um problema com um cartunista chamado Marco Aurélio, né? Na Zero Hora, né? Ele fez uma charge que tinha assim... ele fez mais de uma charge, mas essa em que tinha assim, os estudantes no céu entrando no que seria assim, a entrada do paraíso e o São Pedro lá dizendo, bom, você é estudante disso, você vai para o setor tal, você é estudante daquilo, você vai para o setor tal. Então aquilo ali teve uma péssima repercussão na opinião pública gaúcha. E as charges que eu fiz tiveram muitos compartilhamentos na internet, porque as pessoas se identificavam com a mensagem. Eu acho que o cartunista no Brasil ele tem uma cobrança de ser engraçado. Então, quando ele se depara com uma tragédia, ele tenta ser engraçado, de alguma maneira, ou ser leve. E eu penso que tem certos temas que não dá para ser leve, né? Que é preciso ser enfático. E acredito que, não conheço esse Marco Aurélio, mas acredito que ele não teve nenhuma intenção de sacanear a memória dos mortos, né? Ele tentou ser leve, mas não conseguiu. No meu caso, como eu tenho lidado cotidianamente com temas mais pesados, vamos dizer assim, né? De direitos humanos, para mim não tive muita dificuldade em tratar dessa tragédia, em que pese que sempre desenhar sobre tragédia é um tema delicado, né? Eu não tenho problema quanto ao humor, só não é a minha prioridade, né? Eu não tenho a obrigação de ser engraçado. Eu não me sinto na obrigação, por ser cartunista, por ser chargista, de ser engraçado, né? Existem casos em que eu faço questão de ser irônico e tal, mas tem outras charges que não tem absolutamente nenhuma... Por exemplo, aquela imagem do outdoor, que aparece uma mãe abraçando o filho, aquela imagem em nenhum aspecto é engraçada, aquela charge, né? Eu acho que, comparativamente a início dos anos 2000, eu acho que o meu trabalho ele deu uma melhorada, porque eu era muito... direto em demasia, talvez, assim, muito soco na cara, assim, sabe? Muito... Eu acho que hoje, talvez até por conta de anos de trabalho, né? A gente vai ficando mais velho, vai apurando um pouco mais o olhar, entendeu? Hoje eu me dou a liberdade de ser um pouco mais sutil, apesar de que meu trabalho também não tem nada de sutil. Mas eu me dou a liberdade de elaborar um pouco mais, não ser tão, sabe, tão soco na cara, assim, como era no início dos anos 2000. Eu acho que o meu trabalho no início dos anos 2000 era um pouco mais tosco, assim. Por exemplo, fazia charge do Ariel Sharon como porco, como dragão, um monte de troço, assim, o Bush como demônio. Hoje eu não faria. Hoje eu não faria, não porque eu não concordasse, entendeu? Continuo tendo a mesma opinião sobre o que ele é. Mas eu acho que é raso, entendeu? Você simplesmente... É fora de contexto. Por exemplo, eu fiz uma charge agora, a propósito dessa coisa da demonização, né? Eu fiz uma charge agora que era sobre a ocupação dos alunos lá da Unicinos de São Leopoldo. Então, eles estão protestando contra o aumento das mensalidades.
para a reitoria lá. Então eu imaginei um desenho, a Unicinos é da igreja, né? Os donos lá são da igreja. Os donos não, o reitor lá é padre, né? Lá na praça lá principal tem até a bandeira lá da reitoria, tem até a bandeira do Vaticano, né? Então eu falei, bom, vamos fazer uma charge que é ele, uma sala de tortura, uma câmara de tortura medieval, em que aparece o padre torturando um aluno, torcendo um aluno, né, com a camisa da Unicinos, e em vez de sair sangue, sai dinheiro. Esse dinheiro vai para um balde e tem um representante do Banco Santander levando os baldes com dinheiro, né? Porque o Santander tem uma presença muito grande lá na universidade. Aí, a princípio, o cara do Santander era um cara qualquer, era um banqueiro qualquer. Mas aí eu pensei, pô, peraí, a cor do Santander é vermelha, a logomarca do Santander é uma chama, então é um capeta. Aí eu coloquei um rabinho de diabo nele e fiz ele todo vermelho. Dentro desse contexto religioso, né? Tortura, inquisição, igreja, diabo, faz sentido. Agora, fazer um político ruim, fascista, como diabo, eu já não faria. Porque é muito rasteiro, entendeu? Eu acho que existem outras maneiras de você criticá-lo sem ser tão rasteiro, né? Então eu acho que isso, com o tempo, a gente vai aprimorando essa linguagem, a abordagem, entendeu? Então, a lembrança da tragédia de Santa Maria afasta os negócios, afasta o turismo, é uma imagem negativa. Então é preciso que se afaste isso, entendeu? Que se esqueça, que se vire a página para que a cidade e os seus negócios continuem o seu caminho. Mas isso não é possível. Não se apaga uma tragédia dessa com a borracha. Não se pode pedir aos familiares que esqueçam isso. Isso não é possível. De fato, em algum momento, é preciso realmente que as pessoas sigam a sua vida. Mas a justiça tem que ser feita primeiro. Quer dizer, esses familiares que perderam essas famílias que perderam seus entes queridos lá, eles têm que conhecer a justiça. Tem de ser feita a justiça em nome deles e das pessoas que morreram. Quando isso for feito, aí a gente pode começar a falar em virar a página. Enquanto isso não for feito, enquanto for tudo jogado para debaixo do tapete, o que moral você tem de chegar para os familiares e pedir que eles esqueçam, que virem a página? Que moral? Para o seu próprio conforto? Para o conforto dos negócios? E as vidas que foram destruídas? Isso não conta? De mais de 200 pessoas? Isso não conta. Mas quase 250 pessoas morreram lá, isso não conta? As vidas que foram destruídas, as famílias que foram destruídas? Então é canalice pedir que essas famílias esqueçam, virem a página. Isso não é possível. Da mesma forma que você não pode chegar para um palestino e pedir paz, paz. Não é assim que a banda toca. É preciso, a justiça vem antes da paz. A justiça vem antes do virar a página. Senão, aquelas almas, aqueles corpos lá vão sempre gritar. Aqueles cadáveres vão sempre gritar por justiça. É porque eu creio que quando, por exemplo, você tem um manifestante lá da Primavera Árabe, ele pega uma charge, reproduz, vai para a rua, leva um cartaz, aquilo ali não estamos falando de direitos autorais, não estamos falando de a charge como instrumento de luta. Então, se a charge tem a possibilidade de ser utilizada como instrumento de luta, eu acho que ela deve ser liberada para ser reproduzida livremente. Então, por exemplo, no caso da causa palestina, todas as charges que eu faço
seja lá para qual veículo que for, pobre, rico, independente, eu não cobro. Não cobro nenhum tostão de ninguém sobre a charge sobre a causa palestina. Porque eu tenho interesse que essas imagens tenham uma grande divulgação. Não quero que haja nenhum empecilho para que essas imagens sejam reproduzidas. Então, imagens sobre, por exemplo, ou violência policial, né? Mesmo aquelas que eu faço e que são pagas, por exemplo, faço uma charge para o Brasil 247 sobre a violência policial. Essa charge, mesmo tendo sido feita para um veículo, e eu tendo sido pago para fazê-la, quando ela é divulgada, ela tem outra característica, entendeu? Quando as Mães de Maio pegam uma charge sobre a violência, o Amarildo, né, uma charge que eu fiz para um sindicato ou para um portal de notícia, quando ela é colocada na internet, ela é reproduzida ou pelo movimento negro, ou pelo movimento social, entendeu? Então isso é interessante como que a charge pode ser utilizada sem ser naquele contexto editorial, né? Eu acho isso importante.